Olá, boa tarde. Chegou a sexta-feira, primeiro dia de julho, e o Manchetes Noticidade de hoje está repleto de informações. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Agentes da Polícia Federal em Sorocaba cumprem mandado de busca e apreensão da Operação Lava Jato em Sorocaba. E veja também. Polícia descobre falsa fábrica de cigarros em Ibiúna. 13 paraguaios foram presos. Somente para a sede do DENARC em São Paulo foram levadas 200 caixas com cerca de 2 milhões de cigarros. A audiência pública debate o Serviço de Primeiro Atendimento a Menores Infratores, ONAIS. A sede do programa segue fechada e ainda não existe nenhuma definição sobre o futuro do projeto. Greve dos serviços do Detran atrapalha quem precisa regularizar situação de veículos. Em alguns casos, as taxas foram pagas, mas a documentação está parada na autarquia. Nós, motoboys, que dependem da moto, está de mão atada. As férias escolares começam hoje. Uma das brincadeiras que as crianças mais gostam é empinar pipas. Por isso, uma campanha alerta a garotada contra o uso de linha com cerol. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em 6 cidades do país. Entre elas, Sorocaba. No município, a polícia cumpriu um dos mandados de busca e apreensão. Os documentos foram expedidos pelo ministro Teoriza Vasque, do Supremo Tribunal Federal. Carga de produtos eletrônicos roubada em Jundiaí é recuperada pela polícia. Uma tentativa de roubo no Parque das Águas, em Sorocaba. Confira no rápido giro de notícias. Um homem foi baleado na noite desta quinta-feira no Parque das Águas, em Sorocaba. De acordo com a polícia militar, ele estava num carro junto com a namorada quando um suspeito armado chegou e anunciou o assalto. Enquanto o motorista descia do carro, ele foi atingido por 2 disparos de arma de fogo. O criminoso fugiu sem levar nada. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU ao conjunto hospitalar de Sorocaba. Um homem de 49 anos foi preso na noite desta quinta-feira por tentativa de homicídio no bairro Geórgio Etteri, em Iperó. De acordo com a polícia militar, ocorreu uma briga entre vizinhos. A vítima, de 51 anos, foi encontrada caída no chão com 2 tiros na perna esquerda. O suspeito tentou fugir, mas foi encontrado dentro de um veículo com um revólver calibre 38. A vítima foi levada ao hospital regional e o suspeito ao CDP de Iperó. Uma carga de notebooks roubada na quarta-feira em Jundiaí foi recuperada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. A carga, avaliada em R$1.200.000, estava em um caminhão em Osasco. O material estava com 2 homens, um deles foi preso e o outro conseguiu fugir. A polícia trabalha para identificar o resto da quadrilha. Uma menina de 16 anos foi sequestrada na manhã desta quinta-feira no centro de Piedade. De acordo com a delegacia da cidade, a adolescente estava indo para a escola pela manhã quando foi sequestrada. Ela foi encontrada em um matagal no bairro rural da cidade. A garota foi solta por volta da meia-noite e não sofreu abuso sexual. O caso está sendo investigado, ainda ninguém foi preso. A polícia descobre uma fábrica clandestina de cigarros em Ibiúna. Os funcionários trabalhavam 24 horas por dia para produzir o que seria distribuído no comércio. 3 caminhões foram utilizados para carregar a carga apreendida. Só para a sede do DENARC em São Paulo foram levadas 200 caixas com cerca de 2 milhões de cigarros. É notícia, manda pro ar. A fábrica clandestina de cigarros foi descoberta depois de uma denúncia anônima. O galpão, com cerca de 500 metros quadrados, foi erguido dentro de uma chácara em Ibiúna. 15 homens acabaram presos, entre eles 13 paraguaios. Segundo os investigadores, o grupo trabalhava 24 horas por dia em 2 turnos. Além de cigarros em produção e outros já embalados, foram apreendidos insumos, filtros, máquinas e selos de cigarros de uma marca pouco conhecida. Há poucos dias, e aí nós começamos a desenvolver um trabalho diuturnamente aí. Os presos foram autuados por crime contra a saúde pública, associação criminosa e violação de direitos autorais. O material apreendido deve ser incinerado nas próximas semanas. Muito bem, olha, a paralisação estadual dos funcionários do Detran, iniciada há 11 dias para reivindicar aumento salarial, começa a prejudicar usuários.
Em Sorocaba, a emissão de documentos está comprometida e deixa em alerta quem precisa da regularização. Vamos ver. A Elaine trabalha como motofretista há 4 anos e meio. Conta que nunca teve problemas com a documentação da moto que usa para trabalhar, mas agora está preocupada. Isso porque o final 3 na placa obriga o licenciamento em junho. Todas as taxas foram pagas, mas com a greve dos funcionários do Detran, o documento ainda não veio. Eu ganho um X por dia e dependo da minha moto para trabalhar. Tá aqui, ó, comprovando que tá pago tudo. Mesmo independente, se eu parar no comando, eles vão levar minha moto. O prejuízo para o Felipe pode ser ainda maior, já que ele trabalha em 2 períodos. O documento obrigatório também deixa de valer a partir de julho e ele corre o risco de perder o emprego se ficar proibido de circular. Pagou os R$ 80 do licenciamento no dia 24 e o papel do protocolo mostra que não há previsão de entrega. Eles falaram para mim que tá vindo todo dia aí para ver se está pronto. Daí todo dia eu tô vindo e nada, ainda desde o dia 24. Alguns funcionários chegaram a conversar com os motofretistas, mas disseram que não há o que fazer para agilizar. Ninguém quis gravar entrevista. Pelo menos 50 trabalhadores nesta unidade de Sorocaba aderiram à paralisação e desde o dia 20 eles se revezam para manter 30% do atendimento. São emitidos por dia entre 800 e 1.000 documentos e os prazos já estão atrasando. Os funcionários pedem reajuste salarial de 28%, o pagamento de uma bonificação e a criação de plano de carreira. Segundo o sindicato, a autarquia teria proposto uma comissão para avaliar as solicitações, mas só a partir do ano que vem. Nesta quarta-feira, os grevistas voltaram a se manifestar em frente à sede de Sorocaba. Eles reclamam que pelo menos 2 dias já foram descontados da folha de pagamento e que não há negociação. Enquanto isso, quem precisa do serviço não sabe o que fazer. Nós, motoboys, que depende da moto, está de mão atada. Que querendo ou não, ela é meu ganho-pão. É complicado mesmo, não é? Olha, em nota, o Detran informa que apesar da paralisação parcial dos servidores, as unidades estão funcionando em todo o estado e que nenhum serviço foi interrompido. No entanto, os prazos para a emissão de documentos poderão ser ampliados. Esclarecem ainda que uma das reivindicações já foi atendida, a concessão de vale-refeição, que está com licitação em curso. Quem precisar de algum serviço pode recorrer à alternativa eletrônica pelo site www.detran.sp.gov.br. A seguir, autoridades debatem serviço de primeiro atendimento a menores infratores, o NAIS. O Manchetes Noticidade daqui a pouco mostra o que ficou definido sobre o programa. Até já! 3 criminosos armados com fuzis assaltaram uma agência bancária na manhã de hoje no centro de Itapetininga. De acordo com a polícia militar, os criminosos invadiram o banco assim que foi feito o alerta, né? Assim que a agência, melhor dizendo, foi aberta. Eles renderam funcionários e clientes. O trio deixou o local levando mais de R$700 mil. Na fuga, os bandidos deixaram cair uma arma. Pregos foram jogados no chão para atrapalhar a chegada das viaturas da polícia. Por esse motivo, a rua da agência está interditada. Os criminosos também atiraram, mas, por sorte, ninguém ficou ferido. A polícia da região faz buscas aos ladrões. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba discutiu o fechamento do clube do NAIS, Núcleo de Acolhimento Integrado da cidade. O futuro do projeto ainda é incerto. Entenda melhor na reportagem de J. Abreu. O impasse começou em dezembro do ano passado, quando a prefeitura fechou a sede do clube onde funcionava o NAIS, Núcleo de Acolhimento Integrado de Sorocaba. O espaço abrigava os menores infratores para um primeiro atendimento antes da justiça determinar se haverá necessidade de cumprir medidas socioeducativas. Esse tempo varia de 8 a 14 meses. A audiência pública reuniu autoridades para discutir um projeto de lei enviado pela prefeitura à Câmara para, depois de fechar a sede, extinguir também a própria existência do núcleo de acolhimento. O projeto de lei chegou a ser aprovado em primeira discussão no dia 18 de abril e retornou à pauta dos vereadores no dia 28 do mesmo mês, quando recebeu uma emenda. Desde então, aguarda uma definição das autoridades para voltar a ser discutido em plenário. O executivo justifica que o sistema não estaria funcionando e, por isso, foi aberto um
edital respondido por 3 entidades interessadas em assumir as medidas de forma regionalizada, mais perto das casas dos usuários. Uma das entidades é esta, que fica no Jardim Morumbi, próximo à zona industrial. Além disso, a prefeitura fala em problemas de salubridade no antigo clube que não foram resolvidos. Os relatos são de que havia incidência de carrapato estrela no local, que pode transmitir a febre maculosa. Para o Ministério Público, esse não seria um motivo para interromper o atendimento. Esse problema do carrapato estrela faz anos que existe. Tanto que, na verdade, somente foi levantado novamente esse assunto quando no inquérito civil eu pedi informações do que eles iriam fazer com relação a isso, acionando a vigilância sanitária, ou seja, quem for para resolver o problema. Então, aí acharam por bem, em decorrência de fazer a regionalização dos atendimentos das medidas, extinguir com o NAS de forma de cortar custo. O representante da Secretaria de Desenvolvimento Social confirma a motivação financeira. O problema financeiro teve realmente um peso bastante importante, porque isso tanto no que diz respeito ao custo mensal e conseguinte, o custo anual, não é? Pesa realmente, e ainda você tem o custo, que é o custeio, na verdade, né? O custeio do serviço. Segundo este promotor que participou da instalação do NAS, a medida de regionalização é inadequada. O Estatuto prevê essa concentração de esforços desde o primeiro momento no artigo 88, e essa lei, de certa forma, tenta revogar um artigo do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a promotora da Infância e da Juventude, Ana Alice Mascarenhas Marques, a medida pode até configurar improbidade administrativa. Está previsto no SINASE. O SINASE, que é o Sistema Nacional, né, de Medidas Socioeducativas, ela prevê lá que quem violar as diretrizes previstas ou os disposto previsto nessa lei, ela está sujeita, seja quem for, está sujeita às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa. Ao fim da audiência, ficou definido que novas reuniões devem aprimorar o projeto de lei antes que volte a ser discutido pelos vereadores, como informou a presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. Foi proposto que essa portaria retorne ao Poder Executivo, que se converse e melhore a discussão, que amplie, para que veja se é necessário ou não realmente essa retirada. E se for, como que será operacionalizado essa pré-medida. Muito bem, vamos aguardar, não é? A polícia investiga o que provocou a morte de 2 dos maiores paraquedistas do Brasil durante um treinamento na cidade. Uma manobra errada pode ter provocado a tragédia. Vejam detalhes. O acidente aconteceu nesta área de saltos em Boituva, no interior de São Paulo. Os paraquedistas faziam o 4º salto do dia. No momento do pouso, um deles tentou fazer uma curva, mas não viu o colega. Os paraquedas se enroscaram a 30 metros do chão. Numa altura lá em cima, bem alto, você tem tempo de reagir. Então você desconecta aquele paraquedas que enroscou no outro, abre o seu paraquedas reserva e pousa tranquilamente. No caso desses atletas, eles estavam praticamente no chão. Marcos Padilha, de 47 anos, e Gustavo Garcês, de 39, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Eles eram paraquedistas experientes, com mais de 5.000 saltos cada um. Garcês era recordista brasileiro e sul-americano de saltos em grupo. O equipamento foi recolhido e vai ser periciado. Pode ser que tenha ocorrido uma falha humana, ou acreditamos até que não seja falha de equipamento, porque os paraquedas realmente foram abertos, né? O acidente aconteceu durante um treinamento. 30 atletas ensaiavam para formar os anéis olímpicos no céu. A apresentação aconteceria na abertura dos Jogos do Rio. O Comitê Olímpico Brasileiro diz que o show não fazia parte do calendário oficial. O salto seria como este, realizado na Olimpíada de Seul em 1988. 4 pessoas já morreram este ano em 3 graves acidentes em Boituva. Em média, 15.000 saltos são realizados na cidade todo mês. Mas um acidente aumenta a preocupação com a segurança? Mas, lógico, com certeza. Fica todo mundo mais atento em todos os pormenores. É isso mesmo. Olha, a equipe que organizava o evento informou que os paraquedistas treinavam para tentar quebrar um recorde da modalidade em uma competição em novembro, tá bom? Hora de falar do movimento nas estradas. O tráfego está lento na chegada à capital paulista pela rodovia Castelo Branco.
Na Raposo Tavares, o tráfego é lento no sentido interior, na altura do município de Cotia, por conta de obras. Nas rodovias que cortam Jundiaí, o tráfego também está complicado na chegada a São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes. O movimento é tranquilo na Anhanguera. E atenção, motoristas que costumam trafegar pelas rodovias paulistas, você já paga mais caro pelo pedágio. Hoje, cerca de 9,32% de reajuste. Vamos lembrar dos preços. Na rodovia Castelo Branco, quem segue de Itu para São Paulo agora paga R$ 10,80. Na Raposo Tavares, na altura de São Roque, o valor passa de R$ 8 para R$ 8,60. Já na rodovia Antônio Romano Esquincariol, em Itapetininga, o motorista vai desembolsar R$ 10,10. Na Senador José Hermílio de Moraes, a Castelinho, para quem entra em Sorocaba, o preço passa de R$ 5,60 para R$ 6,20. Já na região de Jundiaí, o valor para quem passa na praça da rodovia Anhanguera será de R$ 5,80. Na Bandeirantes, de R$ 8,70. A seguir, evento teste da passagem da tocha olímpica em Sorocaba, marcado para domingo. Pedro Torres. Os motoristas devem ficar atentos a algumas proibições de estacionamentos pela cidade, que começa hoje. Daqui a pouco mais informações, o Manchetes Noticidade volta já.